Olá pessoal, graça e paz, eu sou o André Augusto e você está em mais um vídeo da nossa série Sendo Cheio do Espírito. Você gostou do assunto, né? Assunto ousado, assunto polêmico, mas com base em algumas frases de Albert Einstein, com base neste conhecimento do universo relativo, como ele mesmo chamou, eu tenho a ousadia de dizer que ele não só não era ateu, como também conhecia muito mais de Deus do que muitos servos de Deus por aí que estão alienados apenas à fé e têm deixado a ciência de lado. Fique conosco e saiba mais sobre Albert Einstein e por que ele acreditava em Deus. Pessoal, vou deixar no link da descrição deste vídeo um artigo do jornal O Globo. Este artigo fala sobre esta relação duvidosa de Albert Einstein, se ele era ateu, se ele era agnóstico, se ele era religioso. E lá tem muitas frases, muitas coisas que Albert Einstein falou. Mas eu separei duas frases aqui. Uma frase que ele falou em 1929. É uma frase onde ele declarou que não era ateu. Ele falou assim: não sou ateu, não sei se posso me definir como panteísta. O problema envolvido é muito vasto para nossas mentes. Agora ele também disse uma frase um pouco mais agressiva, e ateísta. Ele disse assim: para mim a palavra de Deus não é nada além da expressão e do produto da fraqueza humana. Isso foi em 1954, próximo da sua morte. Então, pessoal, antes da gente falar sobre por que Albert Einstein acreditava em Deus, a gente tem que entender quem era Albert Einstein. Albert Einstein ele era o criador dessa famosa teoria da relatividade e também famosa e incompreendida teoria da relatividade. Essa teoria ela deu base também a muitos projetos científicos, tecnológicos, O avanço da ciência foi embasado nessa teoria. É necessário então, pessoal, primeiro que você entenda um pouco aí dessa teoria da relatividade. Eu não vou abranger ela no total, falar sobre a restrita, sobre a teoria da relatividade geral, Eu vou falar só o básico. E você, com certeza, se você tiver interesse, você vai buscar mais vídeos, vai estudar, ou quem sabe até mudar o seu curso e querer virar um físico e revolucionar o mundo. Tô brincando, pessoal, mas é verdade, é uma matéria muito boa. Eu estudei muito dessa matéria justamente para trazer para você algo muito especial. Então, a ideia principal dessa matéria é que o tempo e o espaço são relativos. Então, essa teoria ela é um pouco incompreendida por muitas pessoas, mas ela não é nenhum bicho de sete cabeças. Nós podemos conhecer essa teoria, só basta a gente buscar estudar mais. Então, resumindo, Einstein disse que é relativo à existência do tempo. O tempo é relativo. Então nós vamos entender melhor sobre isso. Olha, espera aí, você precisa conhecer o que é a relatividade para a gente partir para a parte principal do vídeo, que é entender por que Albert Einstein conhecia mais de Deus. Então, as nossas dimensões, vamos dizer, as nossas três dimensões, no sentido de comprimento, largura e profundidade, se colocar num plano cartesiano, é o x, o y e o z. Agora Einstein ele propôs um quarto eixo nesse plano cartesiano, ou uma quarta dimensão. Ele falou sobre o espaço-tempo, essa dimensão espaço-tempo. O que ele quis dizer? Que mesmo você que está aí parado neste momento, você está se movendo gradualmente para o futuro, no espaço-tempo. E ele também disse o seguinte: quem está movimentando neste momento, o tempo está passando mais devagar para ele do que para você que está parado assistindo o vídeo. Mas não é para você sair correndo daí para poder correr atrás do tempo não, gente. Calma aí que eu vou explicar para vocês que é algo imperceptível para nós. Mas você vai entender. Olha, se alguém estiver viajando agora a 180 km por hora, 30 segundos para você que está aí parado é para ele 29 segundos, 9999999999999,52 segundos. Percebeu? É muito imperceptível humanamente. Então,
quanto mais veloz você está, o tempo passa mais devagar. Essa é a teoria da relatividade. Olha, pessoal, com essa teoria, Albert Einstein também descobriu uma curvatura no tecido espaço-tempo, onde os planetas estariam na órbita, né, em volta do Sol, justamente porque o Sol é uma estrela tão massiva a ponto de deformar esse tecido espaço-tempo. Se eu pegar um pano, uma lycra, né, e esticar, e eu colocar um objeto bem pesado no meio dessa lycra, o que iria acontecer? O pano iria deformar do jeito que vocês estão vendo aí nesta imagem que eu coloquei para vocês. Então, o que aconteceria isso? Isso aí aconteceria o quê? Uma força gravitacional. Por isso que os planetas orbitam em torno do Sol. Essa teoria também veio questionar e sobrepor alguns argumentos de Isaac Newton na teoria da gravidade, onde ele falou que devido ao peso, né, os planetas orbitam em torno do Sol. Mas não é só por causa do peso do Sol. É justamente porque o Sol ele deforma esse tecido espaço-tempo. Então, pessoal, o que Albert Einstein precisava para provar essa teoria? Durante um eclipse solar, ele precisava fotografar a Lua, né, que estava ali tampando todo o Sol, tinha que ser um eclipse total solar, e uma estrela que estivesse justamente atrás do Sol e da Lua, no momento da foto, eles viriam a luz, porque a luz ela ia passar nessa curvatura do espaço-tempo, do tecido espaço-tempo que foi deformado pelo Sol, e a gente poderia ver essa estrela, como se a estrela tivesse deslocado no espaço. Mas ela não é que ela deslocou, apenas a luz que tomou a curvatura desse tecido espaço-tempo. Então foi justamente numa foto que foi provado que realmente uma estrela que estava atrás do Sol, que em linha reta jamais poderíamos ver essa estrela, nós vimos ao lado. Então em 1919, aqui no Brasil e na África, quando a expedição veio para fazer essas fotos, comprovou a teoria da relatividade de Albert Einstein. Então, pessoal, como nós falamos aqui no princípio, quanto mais rápido você se desloca, o tempo passa mais devagar. Um outro exemplo que temos é sobre os satélites de GPS. Esses satélites eles estão a 20 mil quilômetros de distância da Terra. E eles giram, né, de acordo com a rotação da Terra, numa velocidade de 14 mil quilômetros por hora. Isso mesmo. Então, o meu relógio agora, por exemplo, o meu relógio ele demora 24 horas, o meu dia tem 24 horas. Um relógio que está lá no satélite do GPS, ele tem um decréscimo de 7 milésimos por dia. Então, este relógio, comparado com o relógio que está lá no satélite, ele tem uma diferença de 7 milésimos por dia. Isso por quê? Porque o satélite está numa velocidade de 14 mil quilômetros por hora. Então, mais uma vez, se comprovou a teoria de Albert Einstein. Na verdade, se não fosse a teoria, nem existia satélite de GPS. Porque as distâncias não seriam exatas aqui na Terra, por causa desses 7 milésimos. Então, todos os dias são feitos ajustes no relógio que está lá em cima no satélite de GPS, para que o seu iFood, para que o seu Uber, o seu 99, ou qualquer outro tipo de aplicativo que usa o GPS, leve, né, a sua encomenda até a porta da sua casa. Se não fosse essa teoria da relatividade, provavelmente a sua encomenda chegaria a uns 3 bairros de distância, porque poderia dar de 10 a 11 quilômetros de erro, né, não teria exatidão nenhuma no GPS. Então, como nós acabamos de falar aqui, quanto mais rápido o tempo passa mais devagar. Olha, se nós chegássemos a 87% da velocidade da luz, e para quem não sabe, a velocidade da luz é 1,8 bilhões de quilômetros por hora. Então, se eu chegar a 87% dessa velocidade, um ano para mim seriam 2 anos para quem estava em repouso. Se você chegar a 99% da velocidade da luz, um ano para você seria 7 anos para quem está em repouso. Ou, se você conseguisse chegar a 100% da velocidade da luz, sabe o que aconteceria? Os ponteiros
congelariam, o tempo ia parar. Essa teoria da relatividade, ela prova justamente isso que eu estou falando com você. Só que é o seguinte, para você alcançar, né, esses 299.792.458 metros por segundo, é impossível qualquer corpo que tenha massa chegar a essa velocidade. Por quê? A grande e famosa fórmula E igual a mc ao quadrado de Albert Einstein, ela fala o seguinte: quanto mais velocidade, mais energia cinética. Quanto mais energia cinética, mais massa. Então, se quanto mais massa, você fica pesado e o que acontece? A sua velocidade tende a cair. Para que você continue acelerando, você precisaria de uma energia infinita, porque independente do seu tamanho, você vai continuar acelerando, mas não existe energia infinita. Então, não existe ou não tem como um corpo, um ser humano, um carro ou qualquer objeto alcançar a velocidade da luz. Então, se você que anda viajando aí, vendo Flash, De Volta ao Futuro, olha, um corpo com massa não pode chegar na velocidade da luz. A teoria da relatividade, ela prova isso. Só que é o seguinte, conforme a ciência, existe uma partícula que é capaz de chegar na velocidade da luz. Os fótons, que são as próprias partículas da luz, porque elas não têm massa. Então a própria luz, ela sim pode chegar nessa velocidade. Os fótons podem chegar na velocidade da luz. Agora, pessoal, o que vai ficar interessante. Nós já entendemos um pouco aí sobre a teoria da relatividade. Sabemos que tudo é relativo, o tempo é relativo, sabemos que quanto mais veloz nós chegarmos, o tempo estaria mais devagar para nós em relação às pessoas que estavam em repouso. Mas agora que vai ficar interessante. Olha, Albert Einstein, esse cientista, ele era alemão de família judaica. Então ele foi criado com costumes religiosos, é lógico. Com 17 anos, ele deixou o país que ele morava, na Alemanha, e foi para a Suíça. Por quê? Porque ele não gostava dessa linha militarista do país alemão. Quando ele chegou lá na Suíça e começou a estudar, e começou a ganhar notoriedade, começou a trabalhar na teoria da relatividade, foi ganhando, né, ganhando fama. Então, o pessoal da Alemanha falou assim, opa, vamos buscar esse cara para cá, nós precisamos desse cara aqui de novo. Então o que aconteceu? Albert Einstein, ele retornou para a Alemanha, só que ele já retornou para lá como um professor de universidade, já foi inserido, né, num instituto chamado Kaiser Guilherme, que era dirigido por Fritz Haber, que também era alemão e judeu e convertido ao cristianismo. Esse Fritz Haber, ele ficou muito amigo de Albert Einstein, a ponto de receber ele na sua casa, ele hospedou a sua esposa, os seus filhos, até que eles conseguissem, né, uma casa, um apartamento, um lugar para morar. Então se tornaram muito amigos. Quando Albert Einstein chegou na Alemanha, o seu casamento, né, o seu relacionamento estava um pouco conturbado e esse Fritz, né, Fritz Haber, ele estava ajudando, aconselhando eles. Então eu acredito que ele se tornou um grande amigo de Albert Einstein. Só que aí o problema é o seguinte, pessoal. Nessa época que ele voltou para a Alemanha, que era a época que ele estava tentando provar sua teoria da relatividade, que foi por volta ali de 1914, ele estava querendo fotografar o eclipse. Porém, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. E quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? Ele estava ficando indignado porque ele não conseguia provar a teoria dele por causa dessas guerras. Ele nunca gostou de guerra. Então, quando ele ficou sabendo que o seu amigo, esse Fritz Haber, que já estava, vamos dizer assim, bem próximo dele, esse Fritz Haber, junto com outros cientistas, esse Fritz Haber era químico, então ele estava desenvolvendo armas químicas para matar milhares de pessoas e matou milhares de pessoas nesta guerra. Então Albert Einstein ficou tão chateado, indignado, chamou ele de patológico, grotesco, demente, e isso criou uma grande raiva de Albert Einstein contra esses cientistas, porque Albert Einstein a vida toda foi um cientista passivo, que trabalhava para a sociedade. E ele não gostava de violência, ele não gostava de guerra. É tanto que se a gente adiantar um pouco aí,
o tempo, em 1933, quando Hitler assumiu o governo, o que aconteceu? Albert Einstein foi para os Estados Unidos, tanto que ele não gostava de guerra. Fritz Haber, ele era cientista, inteligente, era renomado, e ele era um cara bem conhecido e amigo de Albert Einstein. Então, ele era muito próximo de Albert Einstein, e o fato dele ser cristão, judeu, e ter essas atitudes contrárias à própria Bíblia, à própria religião, isso deixava Albert Einstein, acredito, mais irado ainda com religião. Muitos ateus não odeiam Deus, odeiam sim as pessoas que escondem atrás da religião, pessoas que são hipócritas, que colocam a Bíblia debaixo do braço, mas não atuam como cristão. Por exemplo, um filho deixa a igreja quando chega a uma certa idade, porque o pai dentro da igreja era uma ovelha, mas dentro de casa era um lobo. Um colega de trabalho que se diz cristão, mas tem atitudes totalmente contrárias às crenças religiosas. Então isso afasta muitas pessoas do caminho do Senhor. Muitas pessoas tomam raiva da religião, odeiam a religião, não odeiam Deus. É tanto que, se você for analisar, Einstein, em cada momento da vida dele, ele tinha uma posição diferente. Uma hora ele era teísta, outra hora ele era ateísta. Então, uma hora acreditava em Deus, outra não acreditava em Deus, mas que loucura é essa? E eu separei aqui algumas frases de Albert Einstein, justamente em momentos que talvez esta lembrança das hipocrisias dos falsos religiosos não estava pesando a mente dele. Olha só o que Albert Einstein disse: Deus é a lei e o legislador do universo. Quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto é detalhe. Meu Deus, que ateu que fala isso, gente. Quem não acredita em Deus não fala isso. E olha essa última: quero conhecer as ideias de Deus de forma matemática. Olha, que maravilhoso. Agora eu vou deixar para vocês aqui, eu separei um salmo, porque com certeza Albert Einstein conhecia esse salmo. Os judeus conheciam a Tanakh, a Bíblia, o Velho Testamento. E lá no Salmo 90, versículo 4, diz assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Parou para pensar que esse versículo, ele traz um pouco da essência da teoria da relatividade? Acabamos de falar aqui que o tempo para um é diferente para o outro, que estão em situações diferentes. Parou a pensar? 1000 anos como uma vigília da noite ou como um dia. Olha, Albert Einstein conhecia Deus. Ele sabia que Deus não era carne ou matéria para ser moldado nesse espaço-tempo da sua teoria. Deus que criou o universo, que criou as leis físicas para a matéria, para nós, carne, homens. Mas Deus, Ele é luz. Deus é espírito. E a luz, ela viaja em uma velocidade capaz de atravessar as barreiras do tempo. Albert Einstein sabia disso. O Criador de tudo estava fora desse tecido espaço-tempo. Por isso que nosso Deus é onipresente e onisciente. Deus não está neste círculo de tecido espaço-tempo. Deus está fora dele. Deus o criou para nós. Por isso que Deus, Ele viaja no tempo. Por isso que Deus, Ele está em todo lugar. Por isso que Deus é Deus. E Albert Einstein sabia disso. Albert Einstein conheceu muito de Deus. Albert Einstein entendeu por que Deus era isso tudo. E eu quero terminar este vídeo falando de um telegrama que ele recebeu justamente no dia que foi provada a sua teoria. Ele recebeu o telegrama de uma pessoa que contava que a sua teoria foi provada através das fotos daquele eclipse solar. E quando ele recebeu aquela notícia, uma pessoa perguntou para ele assim: e se a resposta desse telegrama fosse desfavorável à sua teoria, às suas ideias? Albert Einstein virou para aquela pessoa e falou assim: eu teria pena de Deus, porque a minha teoria está correta.
Quando eu li esta frase, eu pensei, esse cara é ateu. Mas eu parei para pensar, por que ele falou que teria pena de Deus? Porque se não existisse essa relatividade, se não existisse esse tecido espaço-tempo, onde o Senhor pode viajar em todo o tempo, estar em todo lugar, parar o tempo, acelerar o tempo, viajar em qualquer local, viajar na velocidade da luz, porque é espírito e é luz. Ele falou que teria pena de Deus, porque seria impossível Deus ser Deus nesta terra se não existisse a teoria da relatividade. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos, para que este assunto possa chegar em muitos corações. E quem sabe pessoas que não acreditam no nosso Pai, no nosso Deus, comecem a ter uma ideia diferente. Que o Senhor abençoe a sua vida.